Nesse vídeo, nós vamos focar na mulher dramática. Se você ainda não conhece o sistema Kibbe e caiu aqui de paraquedas, volta no meu vídeo introdutório, ele é curto, mas vai te explicar o necessário. Em seguida, faz o teste do Kibbe e descobre qual é o seu. Se você já fez o teste e o resultado foi o Kibbe dramático, então vamos de vídeo. E se não foi dramático, vamos ver mesmo assim, porque é bom entender as particularidades dos outros Kibbes para saber por que certas coisas funcionam nas outras pessoas e não conosco. Como você já deve saber, existem 5 Kibbes principais: o dramático, o natural, o romântico, o clássico e o Kibbe Gamini. Os demais Kibbes são os seus desdobramentos, isso é, quando um desses 5 recebe um pouco mais ou menos de influência yin ou yang e acaba ficando ali entre uma categoria e outra. Criando o mapa do sistema, podemos ver que a mulher dramática tem o Kibbe mais yang de todos, com um baixo nível de tolerância a contrastes. E o que isso quer dizer exatamente? Bem, a ideia do sistema Kibbe é encontrar os tipos de roupa que melhor harmonizam com a sua silhueta, e criar contraste é diferente de harmonizar. Dizemos que um Kibbe tem muito contraste quando ele é formado por muitos elementos diferentes na escala Yin e Yang, como é o caso das Gaminis. A dramática tem pouco contraste, ele surge do seu alongamento. Não se preocupa que eu vou explicar tudo com exemplos em figuras, mas resumidamente existe uma maneira certa de criar contraste para a mulher dramática e uma maneira errada. Para quebrar uma regra da maneira correta, é sempre importante conhecer a regra desde o princípio. Então, relembrando, quem é a mulher dramática? A mulher dramática é uma mulher de corpo alongado e estreito, com acabamentos retos e angulares, mãos e pés finos e longos, braços e pernas finos e longos, ombros ósseos, pontudos e estreitos, cintura normalmente reta, sem definição, com quadris ósseos e estreitos, linha de busto normalmente reta, sequinha, mas não é regra, carnes poucas e carnes tensas. Os ossos do rosto normalmente são bem marcantes. Isso não significa quadrado. O formato em si não é regra. O esperado é apenas que a estrutura óssea seja aparente e marcante, com bochechas mais sequinhas, podendo formar aqueles sulcos que tanta gente admira, mas novamente, não é regra, olhos pequenos, desenhando ângulos retos e lábios mais finos. Em todos esses aspectos há exceções, mas esse é o formato geral mais comum. Há um mito de que a dramática é uma mulher que tem um aspecto mais masculino, porque ela é o tipo mais yang, e yang são os elementos de aspecto masculino. Mas isso não é necessariamente verdade, a não ser que você queira criar essa vibe de acordo com a sua personalidade e essência. O Kibbe é sobre formatos, não sobre personalidade e nem sobre essência. Tenho até algumas considerações sobre o tópico essência, mas isso não é para agora, então se inscreve no canal para não perder quando chegar a hora. O negócio da mulher dramática é que a melhor maneira dela expressar a sua feminilidade é justamente harmonizando esses aspectos, longos, estreitos, bem estruturados, formas retas e acabamentos angulares. Vejam nesses primeiros exemplos todas elas utilizando exatamente isso. Formas longas, recortes retos, o que cria muitos detalhes geométricos, tecidos mais firmes, mais estruturados, visual limpo, tudo o que contribui para o alongamento da sua silhueta é um ponto positivo, que, diferente do que alguns pensam, a linha vertical longa ou alongada não é uma falha, é justamente um ponto forte para as dramáticas. Do contrário, quando a dramática tenta usar coisas muito menininha, muito babadinho, borboletinha, formato arredondado, rendinhas ou peças que buscam desenhar curvas as quais não existem na dramática, ao invés de ficar feminina e fofinha, ela fica meio deslocada, um pouco ríspida, meio fora da própria pele. Na foto do meio, temos um exemplo bem extremo. A Milla Jovovich, nesse vestido, só consegue deixar evidente duas coisas. Primeiro, que ela mal tem seios e segundo, que ela não tem curvas. Então, não tenta jogar com elementos que você não tem, porque eles não vão te favorecer. Aí você me pergunta, nesse caso, é isso o que acontece? Quer dizer que toda mulher dramática vai ter que se vestir sempre ríspida e geométrica?
E aonde fica o meu estilo, Santana? Bem, a resposta para isso eu meio que já dei. O Quibi é sobre formatos, não sobre estilo e nem sobre personalidade. Usando as suas próprias linhas, você pode adotar qualquer estilo, como nesse exemplo da Amal Clooney, que tem um estilo muito bem definido, bem clássico e elegante, sempre polido. Ela é uma dramática, então. Linhas limpas, poucos detalhes, detalhes retos. Uma coisa bem legal que a gente percebe aqui são as construções monocor que a Amal costuma usar. Isso é muito bom para a dramática porque ela tem baixo contraste, então usar um bloco inteiro de roupa de uma só cor lhe deixa mais coerente e contribui para manter a forma completa da sua silhueta, ou seja, com o seu efeito vertical. Outro exemplo, a Taylor Swift, que anteriormente a gente viu ela num exemplo um pouco deslocado. Ela tem essa essência bem feminina, de garota delicada, romântica. Essas três construções dela são muito boas. Percebam, novamente construções monocromáticas, linhas simples. Ela usa peças curtas, por quê? Porque elas deixam evidente como ela é alta, então elas contribuem para a sua linha vertical. Quando ela não tenta desenhar curvas inexistentes, a construção fica muito mais feliz, como na primeira foto. Na última foto, temos um terno, com acabamentos retos, ombros angulares, construção limpa e tecido estruturado. Isso vai muito bem na dramática. Vejam na foto do meio essa rosa no pescoço. Ela é muito interessante porque, dado o tamanho da rosa, ao invés de ser um acessório delicado, ele se torna dramático, de destaque, feminino de uma maneira diferente. E tá aí, ela com seu estilo próprio, muito bem definido, delicado e feminino e nas linhas dramáticas, funcionando 100%. Drama é sempre bem-vindo, sempre, 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 em acessórios como a Taylor fez com a rosa, ou em cabelo, maquiagem, tudo faz parte do conjunto. Em inglês, existe a expressão looks very put together. Ao pé da letra seria algo como parece bem colocada no conjunto, ou seja, coerente, harmônica, parece confortável na própria pele. É basicamente essa vibe que a gente nota na dramática quando ela usa todos esses elementos. Eles não parecem forçados nem teatrais, como ficariam em outros quibis. No entanto, na cor errada ou com a estampa errada, mesmo construções em linhas coerentes podem acabar da maneira errada. O colorismo serve para isso, para que a cor da roupa não roube a cena, especialmente em um quibe de tão baixo contraste. Nesse exemplo aqui, eu trouxe a Zendaya, usando um conjunto bem infeliz. Meus olhos recebem essa figura dela com bastante estranhamento, porque tudo tá errado aqui. O cabelo não tem drama, pelo contrário, ele é bem menininha. Fica parecendo forçado e teatral. A blusa, mesmo com a gola alta e os babados no torso, por incrível que pareça, não é um problema. Num conjunto mais adequado, ela ficaria bem, mas a calça com certeza está muito mal colocada aqui. Porque a junção de cintura alta, mas formato apertadinho e longo, nos leva à intenção de desenhar curvas. A Zendaya não tem curvas. Como toda dramática, ela é reta e estreita. Isso não quer dizer que não dá para usar cintura alta sendo dramática. Nos dois exemplos ao lado, está a maneira correta de usar. Primeiro, a Taylor está com um short cintura alta e ele é até coladinho. O segredo aqui foi o conjunto. Blusa mais curta e soltinha, linhas limpas e acabamentos retos, conjunto monocromático e sendo um short ao invés de uma calça, o que contribui para a sua verticalização. Segundo, a Victoria Justice, com um short também, mas esse tem um tecido mais estruturado, o que cria um desenho reto com acabamentos retos. E também ele é soltinho. Sendo soltinho assim, poderia até ser uma calça. O tecido faz muita diferença, com certeza. Vejam aqui, lado a lado, a diferença entre uma dramática e uma romântica usando peças com tecido estruturado. Ele cria essas linhas limpas e retas, esses acabamentos angulares. Na romântica, isso parece ser muito forçado, causa certo estranhamento, fica teatral e artificial. Parece que não cola na pele dela, como se a foto fosse uma montagem. Como se eu tivesse pego a figura da Demi Lovato de outro lugar e colado aleatoriamente nessa roupa. Dá para notar na barra da calça que ela está usando um salto bem alto, ou seja, ela tentou bastante alongar a própria silhueta e estreitar a sua figura, mas o que ela conseguiu fazer foi exatamente o contrário, porque ela criou contraste ao invés de harmonia, o que só evidencia como ela é, na verdade, pequena e larga.
Isso quer dizer que a dramática não pode usar tecidos leves e rufos com babados? Não exatamente. Isso é relativo. Sempre depende da construção. O segredo é buscar usar esses elementos em construções mais retas, minimalistas, ou buscar drama ao invés de parecer fofinha e delicada. Não desenhar curvas inexistentes e procurar, pelo menos, evitar as suas piores cores. Segredinho de bônus. Cintura baixa vai muito bem na dramática, isso porque o seu quadril é ósseo. Então, cria drama. É diferente e fica muito bonito. E é isso, pessoal. No próximo vídeo, nós falamos da dramática suave. Fiquem agora com algumas fotos de inspiração com elementos dramáticos. Beijo!